Claro. Sobre esse negócio aí, por exemplo, ó, você não acha que, por exemplo, às vezes pode acontecer, por exemplo, de Deus realmente te dar, sei lá, um caminho justamente pra você aprender algo, pra dar errado e você aprender algo, e aí sim ele vai te dar o caminho que você não vai errar, que você já aprendeu aquilo que você tinha que aprender, por exemplo? Não, isso daí, aí já entra num norte diferente, né? Que aí Deus não vai dar uma visão pra você fazer que não seja aquilo que ele quer concreto. Ah, entendi. Aí existe uma parada assim, ó. Deus vai fazer você passar por diversas coisas. Vou dar um exemplo, tá? Existem coisas que dependem de Deus. Existem coisas que dependem da gente. Como assim, Diegão? E você tem que saber. Eu tô com água aqui na mão. E um dos maiores milagres de Jesus foi transformar água em vinho. Só que quando eu tenho água na mão, se quiser ser transformado em água em vinho, eu preciso de Jesus. Eu preciso do milagre dele. Porque só ele pode fazer isso. Mas tem gente que quer a transformação de vinho e tem uva. E aí quando você tem uva, você precisa de processo, você não precisa de milagre. Para transformar a uva em vinho, você não precisa do milagre. Você precisa do processo. Certo. Essa uva ela vai ser amacetada. E às vezes o amacetar na gente é passar por esse processo. O processo dói. Aí vai ser deixada num lugar para fermentação. E às vezes muitas vezes que a gente tá em algum lugar que parece que a gente tá sendo esquecido. Que a gente tá num lugar que não tá acontecendo e parece que a gente tá sendo esquecido. Para então, depois da fermentação, se tornar um vinho. Ou seja, eu passei pelo processo. Então, a gente tem que saber entender quando a gente precisa do milagre de Deus, quando a gente precisa só do processo. Entendi. Agora, o que você acha das pessoas que falam assim... Bom, eu vou pros Estados Unidos, eu vou, sei lá, pelo México, que Deus tá me mandando ir pra lá. Tipo assim, vou dar um jeito e quando a pessoa chega aqui, fala, não, Deus que me mandou aqui, tipo, mas ela já fez tudo errado, tipo... Não. Né? Não Deus vejo. mandou, sabe? Não vejo. Tem muita gente que usa isso. Eu não acho que Deus te mandaria fazer algo De errado. jeito, né? E eu falo isso com propriedade. Quando eu falei pra vocês aqui, eu não tenho vergonha de falar que por muito tempo eu fiquei dentro da igreja e longe do reino, porque existe a diferença. Você tá na igreja e no reino. Você tá na igreja tava longe dentro da do reino. igreja, mas a igreja não tava dentro de você. Você entendeu, bro? Lógico, claro. Vivendo num mundo de mentira. que a E maioria muitas é vezes assim, eu né, falei, gente? cara, não... É o bom e velho católico não, brasileiro. foi Deus. Não foi Deus. Muitas vezes eu usei o nome de Deus em vão. Mas eu não tinha essa percepção da parada, saca? Então, assim, se a pessoa falar que veio porque Deus mandou, mas fez... Realmente, Deus pode ter mandado. Só que aí a nossa ação e entendimento precisa ser diferente. Foi o que eu dei a explicação, assim. Existem coisas que precisam do milagre. Existem coisas que precisam do processo. Então, se Deus mandou, se ela foi e tentou ouvir, se não foi negado, não era o momento. Entendi. Pode ser que aconteça. Então, ela tem que passar pelo processo e passar por algumas coisas que Deus quer no momento para que ela passe. Para aí foi lá, tentou, carimbou o visto, aí eu vou. Porque, irmão, com o Papai do Céu não existe jeitinho brasileiro. Eu vou pelo México pra coisa. Cara, não foi a voz de Deus. Simples. É simples. Não, Deus não dá jeitinho. Deus é imutável. A palavra dele não volta. Eu particularmente, eu acredito muito mais na obra de Deus quando acontece umas paradas igual aconteceu com você. Entendeu? Tipo, ó, eu venho, você veio. Aí você vem depois de 15 dias. Aí, pum, fecha. Ai, meu Deus, sei que você tá ali vivendo de um jeito que, pô, por que eu tô passando por isso e tal? Não, quer saber? Vou voltar. Aí não, pum. Acontece alguma coisa. 4 dias. Você entendeu? Eu acho que aí sim. Porque eu acho que às vezes, por exemplo... eu tive uma palavra aqui. Deus falou que eu vou ser barbeiro. Você entendeu? Aí eu vou amanhã, compro um curso, aí eu junto dinheiro, abro minha barbearia, não sei o que e tal. E assim... Cara, será que foi Deus mesmo? Ou será que você simplesmente acordou... Tinha uma vontade. Você simplesmente acordou um dia e falou assim, não, cara, isso aqui é algo que eu quero muito, vou realizar. E não que se não for de Deus não vai dar certo. Você entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Mas, tipo, eu acredito que... Por exemplo, eu realmente acredito que Deus queria o Logan... Deus fez o Logan pra mim e pra Dora. Eu não tenho... Sombra de dúvida. Sombra de dúvida de eu ver isso. Eu não tenho sombra de dúvida de ver que a Caterine foi feita pra mim e pra Dora. Você entendeu? Porque quando você olha tudo que tem por volta, assim, é inexplicável muita coisa. Agora, por exemplo, achar que... Eu não sei se eu vou dar o exemplo certo, mas, por exemplo, carreira. Eu acho que Deus me queria dentro da educação física. Eu acho.
Eu acho que é minha missão. Acho que é uma vocação minha, a nutrição, tudo. Mas as coisas que eu escolho ali dentro, eu acho que estão mais na minha mão. É meio que ele deixando eu jogar o jogo. Aquela parada do livre-arbítrio. Fala, cara, você tá no seu lugar, agora faz por merecer também, entendeu? Agora vai você aqui. Né? Porque se pega Mas você, por você não exemplo... vê que nem... Você mexia muito com atleta, certo? Sim. A hora que Deus não quis mais, ele deu um jeitinho. Deu um jeitinho. Deu um jeitinho, Ele deu um tipo jeitinho. assim, ó. Deu um jeitinho no amor ou na dor, vai ser, né? Sim. No amor ou na dor. Nosso foi na dor. Ele deu um jeitinho e falou, não, eu não quero mais que você trabalhe com atleta, vai ter que ser assim. Não, nem for dor, não. Não. Foi dor, não. Foi antes. Lembra? Antes, já começou a meio que... Ah, depois tá, da morte, tá. né? Sim. Aí eu sei que ele foi dando um jeitinho, entendeu? Então ele dá um jeito pra você seguir o caminho dele. Se você tá com ele, ele vai dar um jeito. Independente de ser no amor ou na dor, ele vai fazer. Sim. E foi o que você falou. Ele vai te dar um caminho, às vezes, Mas é o que você precisa passar, que às vezes não é o caminho Eu certo. creio Mas que ele existe... fala assim, ó, você vai ter que passar por isso. Não é o caminho Exato. certo. Mas você vai aqui pra você aprender algo que eu quero te mostrar lá na frente, só que você vai entender, né? Eu Às creio vezes que você não existem entende. duas Então, mas qual é o verdades. tempo, entendeu? Esse é a minha questão. Por exemplo, ele desistiu. Entendeu? Ele desistiu. Falou assim, eu vou voltar. Sim, mas Deus deu o jeitinho dele, não vai. É isso que eu tô falando. Uhum. E às vezes, tipo, a decisão que você toma não era algo de Deus. É Deus te deixando viver. Você entendeu? Eu acho que, por exemplo... Você fala que é o livre-arbítrio, né? Você escolhe. Entendeu? Não faz parte de um plano de Deus pra sua vida. É só ele deixando você viver o Mas seu livre-arbítrio. Existe a vontade Seja bom ou soberana e a ruim. permissível. Mas é de que Deus. Deus, ele é tão... É isso aí. Mas A ele é- soberana vai acontecer, queira você ou não. Isso. A permissível, ele vai te direcionar e Isso. aí, na verdade, a soberana no final ela vai acontecer. Vai Porque você acontecer, queira ou não. é. E a permissível é aquilo que vai, algumas coisas você vai se desviando, vai encontrando, tentando dar algum jeitinho, mas aí no final ele fala, não, queridão. Aham. Deus É é isso aqui, misericordioso demais, que ele vai te cuidando tanto de você, lógico, que você estiver com ele ali também, fazendo... Ele vai cuidando, que ele vai moldando. Não vai por aqui, filho. Vai dar errado, deu errado, aí você volta. Não, vou por aqui, não, entendeu? Então ele vai te moldando ali. E lógico, você vai Sim. escolher caminhos que às vezes você fala, não, é de Deus quer isso. O meu ponto era só o seguinte. Lembrei de Porque, outra por coisa. exemplo, ele quando ele desistiu, né? Por assim dizer, Só não me tô lembra nem de falar falando... depois de profeta, perguntar Tá. pra ele. É que senão eu vou esquecer. Eu Não sou péssima. tô nem dizendo que você desistiu, jogou nada disso, mas você falou assim, cara, eu acho que eu viajei, acho que tomei a decisão errada, eu vou voltar, minha mulher tá lá, meu filho tá lá, você tinha todos os motivos do mundo pra fazer isso. Sim. Entendeu? E aí ele foi e deu um jeito, tipo, acontece algo que realmente é um milagre. Não cumpriu aquilo que eu tinha pra você aqui ainda. Eu vou deixar. E aí ele oportuniza que sua mulher e seu filho venham numa janela curtíssima de tempo. Pô, isso é realmente... eu vejo como obra mesmo, Sim. de Deus. E aí eu fico pensando assim... E a pessoa que ouviu algo e ela tá nesses 3 meses e meio que você passou? Só que já não é 3 meses e meio. É 3 anos e meio. É 5 anos. É 7 anos. Mas pode demorar até 15 anos. Então, É porque- mas qual é o momento de Só que- você desistir? Só que se a pessoa Qual não... é o momento de você achar que aquilo não eu é vou- de vou por Deus, mim, era tá? só sua cabeça? Então, mas eu vou por mim. Só que a hora que você... Deus tira do seu coração, se não for o que ele quer. Se você estiver com ele e crendo, eu tenho certeza Então, que mas ele às vai... vezes não é Deus. É isso que eu tô falando. Às vezes Então, é só mas- seu livre-arbítrio. Você entende o que eu tô falando? Não, entendi. Eu Mas concordo o que eu com você. sinto, é que quando você tá orando, Deus, ele vai colocar no seu coração o que ele quer que você faça. Se você não tá nem aí, você vive na, sei lá, na bagunça, você abre portas pro Satanás vir Você acaba não sentindo a voz dele, escutando a voz dele. Exatamente, aí você escolhe a voz de quem? Do Satanás que tá lá, do seu lado, entendeu? Então, não Não, adianta. do meu não, mano. Não, Você do seu sai lado. daqui, por favor. Em nome de Jesus, não. Pelo amor de Deus. Pode ficar tranquilo que quem tá do meu lado não dorme. Aqui, meu irmão. É, Eu bato de Tá, frente, né? porradão na boca já.